Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de mostrar esse vídeo para vocês hoje, que é para falar sobre moldes de silicone, moldes em geral, né? Então eu vou utilizar molde somente na borracha de silicone, molde de silicone com contramolde de nylon e contramolde de metal. Depois, em seguida, no outro vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o invase de uma resina de poliuretano bicomponente num molde de metal. Tá legal? Obrigado. Segue com o vídeo. Valeu! Então, pessoal, né? Olha só aqui. Esse é um dos moldes, né? Ó, que ele é bipartido, né? É um molde de silicone. Olha aí, né? No detalhe. Aqui seria a câmara onde onde vai ser feito a peça, né? A peça, por sua vez, é essa aqui, né? Ó, essa pecinha aqui. Que ela vai sair daquela cavidade lá, né? Deixa ela aqui. Então ele é feito utilizando, né, ó, a plastilina, né, ó, para a gente conseguir fazer um molde bipartido, né? E aí o molde, né, ele possui, é importante, né, a gente se atentar quando está pensando em fazer um molde, que você pense num canal para levar a resina até o molde, né? E num outro canal para que o ar saia, né, dessa cavidade. Então, enquanto a resina está entrando, o ar está saindo. Ele não vai ter problema nenhum e não vai criar bolhas. Nesse caso aqui, era uma peça que é um parafusinho incrustado dentro dela, né? Então, o fechamento do molde se dá dessa maneira, né? Você fecha o molde aqui, ele fica perfeito o fechamento do molde, e aqui fica a parte da cavidade que você vai estar jogando, né? Aqui você prende com uma madeirinha aqui para que você não amasse o molde, né? Quando você for fechar, manter ele fechado para não amassar esse molde, né? E aí você vai verter a resina por esse canal aqui, né? Por essa cavidade, e o ar sai por aqui. E aí quando ele nivelar aqui, né? Você pode parar de colocar e deixar, esperar secar, né? Um tempo aí para que ele seque dentro do molde, até que você possa tirar, né? Então esse aqui é um molde, ó. Vou deixar ele aberto aqui, tá? Tem aqui uma série de técnicas aqui, né? Ó, para que o molde, né? Você consiga o melhor trabalho desse molde, né? Então esse foi feito bipartido. Esse outro aqui, ó, que também é para a mesma peça, né? Ele não foi bipartido, ele foi feito num bloco só e depois cortado, né? Para que ele ficasse bipartido, né? Eu prefiro ir mais esse aqui, ó, fica mais bonito de ser feito, fica mais prático. Esse aqui parece que se você não tomar um certo cuidado, ele vai quebrar o molde e acaba faltando pedaço da peça. Eu não utilizei esse molde aqui para fazer, eu usei somente esse aqui mesmo, né? Tudo bem, agora partindo para um outro tipo de molde, né? Aqui temos outros moldes, né? Aqui, ó, como eu falei, né? Esse aqui é um molde com uma casca, né? Um contramolde de alumínio. E aqui dentro você tem aí a borracha de silicone, né? E nesse caso aqui, eu utilizei esse contramolde porque precisava de um pino interno para fazer
uma furação na peça, né? E aí eu utilizei dessa estratégia, né, para fazer o pino ficar 90 graus, tal, né, bonitinho, certinho. E aí você tem aqui a tampa do molde, né? Ele tem vários furos assim, que eram os furos para vazar primeiro a borracha de silicone, né, com o modelo aqui dentro, e aí depois, né, os outros furos para vazar a resina para dentro do molde e aí ser feita a peça realmente. Dá um zoom aqui na cavidade para você enxergar melhor aí, né? Tá bom? Vou dar uma voltadinha aqui e vou dar um zoom aqui também nessa cavidade. Aqui, ó, né? Fica bem lisinho a cavidade, né, com o modelo. Você usando o modelo fica bem bonitinho. E aqui também, né, ó, ela fica bem lisinho, né, porque aí você passa o desmoldante para deixar ele bem lisinho. Essa pecinha aqui eu não tenho o modelinho dela, né? E também praticamente esse molde aqui foi feito para a mesma coisa, só que aqui eu não fiz no caso. Ah, não, aqui era uma outra peça, né? E eu não fiz com borracha de silicone, eu fiz direto a peça, né? O molde mesmo, né? Direto no nylon, né? Aqui é a tampa dele que fecha e você tem aí os furos, né? De invase e tal, né? Invase e respiro. Partindo para uma outra situação, né? Aqui eu tenho um molde, né? Vale lembrar que esses moldes foram utilizados, tá, pessoal? Então aqui no caso, ó, você tem já o desplacamento, né, da borracha de silicone. Ela copiou, quando eu fiz aqui, né, ela copiou a superfície que estava no molde, né? Por exemplo, esse aqui era o modelo, né, que eu utilizei, ó, o modelo em nylon, né, para fazer essa cavidade, né? Aí ela encaixa aqui, né? Tá. Então o que acontece? Quando eu usei o modelo, você precisa passar um desmoldante, né? Para que o modelo saia da peça. E no caso aqui, ó, vou chegar bem perto aqui da superfície, né? Dá para perceber, né, que ficou aí traços do pincel com o desenho, né, da vaselina sólida, né? Então não ficou tão interessante. Mas esse aqui foi feito 20 peças em cada molde, né? São 2 moldes, ó. Então foram feitas 20 peças por molde até chegar nessa situação, né? Então resistiu bem, né, o silicone, mas eu percebi que daí para frente talvez seria interessante refazer o molde, né? Essa parte azul aqui da borracha de silicone. E como você tem um modelo, né? Tendo um modelo fica fácil fazer isso, né? Então tá bom, esse aqui é uma outra situação. Aqui temos outros tipos de molde, né? Achei a posição melhor aqui, ó, pra gente ver a cavidade. Então você tem lá embaixo, ó, você tem uma parte que vai ficar na peça, né? E aí você tem a cavidade, né? Então você tem que ter um modelinho para fazer essa cavidade. E é interessante você sempre utilizar, né, uma das faces da cavidade para que ela fique faceada aqui, né, com a tampa, né? Fica mais fácil de se fazer isso, né, para você ter um acabamento melhor no molde. Aqui, ó, já temos outro tipo de molde, né? Um molde totalmente em metal, onde foi feito a cavidade, praticamente era para um modelo igual esse aqui, né? Só que é um pouquinho maior, né, essa cavidade, mas ela entra lá, né? Então, foi feito para uma peça maior, né? Uma cavidade esférica, semi-esférica, né?
E aqui você tem a parte de baixo do molde, essa aqui é a parte de cima do molde. Então, como ele é montado, aqui vai a parte de baixo do molde. Vocês vão entender agora. Tem um separador aqui, um espaçador. A gente põe a parte de baixo da cavidade. Não gire no molde e não faça esse movimento aqui, ó, axial. Então a gente coloca aqui, depois o molde vai ser todo lubrificado, né, um desmoldante, e você vem com a parte de cima do molde, fecha aqui, e na parte de cima temos a parte que vai segurar a pecinha lá no lugar, né, aquele postiço no lugar, além de ter aqui o canal de saída do ar, né? Desse lado aqui, ó, nós vamos envasar a resina e aqui sai o ar, né? Embaixo fica assim, ó. Você tem lá uma parte que vai ficar uma cavidade, onde o ar vai sair, uma parte aqui, ó, e a outra é onde vai entrar a resina. Esse pininho aqui, ó, do eixo é para localizar. É para localizar aqui, ó, nessa pecinha e mantê-la no lugar. Então, a gente coloca aqui, ó. Pronto. Aí depois é só envasar aqui, ó, a resina. Esse molde aqui eu vou estar fazendo, especificamente esse eu vou estar fazendo ele a resina inteirinha, a peça bonitinha, né? Só um minutinho. A peça que vai sair desse molde, né, essa peça aqui, ó, que ela fica com o canal aqui, ó, esse redondinho é o canal de injeção da resina, e esse aqui é o canal de respiro, né, onde que ele sobe. E eles chamam esse material aqui de poliuretano derramado ou poliuretano autonivelante, né?